Bom dia, gente. Vamos começar agora então nossa matéria do segundo trimestre, tá? Primeira a ser comprada na prova. Eu estou no livro na página 204, então pega aí o livro e me acompanha. O nome do sistema é sistema tegumentar, que faz parte de todo o sistema da pele humana. Vai aprender sobre a pele, para que serve a nossa pele. Só que o livro de vocês não botou o nome do sistema, não sei porquê. Mas fica aí o nome do sistema para vocês saberem qual é. Lá em cima, na página 204, vem falando sobre a importância da pele. Tem uma foto de um ácaro, V número 1. O animal mostrado na fotografia acima é microscópico e vive sobre a pele do ser humano. Explique por que ele não penetra na pele do ser humano. Ele não vai penetrar na pele porque a pele justamente é uma barreira contra organismos, contra micro-organismos, para nada entrar na nossa pele, tá bom? 2. Esse animal alimenta-se de células mortas da pele humana. Em que lugares da sua residência é possível encontrá-lo? Então você tem que pensar em algum lugar da sua casa que as pessoas fiquem muito, que tenha muito contato com várias pessoas. Então você tem que entender que geralmente ele vive no sofá, ele vive num colchão, vive num travesseiro. São geralmente lugares que tem muitas pessoas, não muitas pessoas utilizando, mas as pessoas utilizam numa frequência muito grande. Aí vem escrito, pode sublinhar o primeiro parágrafo todo. E diz assim, a pele é uma das barreiras naturais contra agentes estranhos do corpo humano. Esse órgão permanece exposto a agentes externos, atuando como uma barreira física que protege os órgãos e tecidos moles do corpo. Ela impede que animais como ácaro, poeira e poluentes entrem no nosso corpo. Então a pele, a principal função dela vai ser proteger contra tudo aquilo que esteja fora do nosso corpo, para nada conseguir entrar, tá bom? Além da proteção, ela desempenha outros importantes papéis no nosso corpo, como por exemplo, as sensações de calor, frio, pressão e dor são sentidas por meio da pele, pode sublinhar isso. E essas sensações, elas provocam sempre uma resposta do nosso organismo para essas situações. Por exemplo, se eu estiver com calor, eu vou ter uma resposta do meu organismo para usar roupas mais leves, tomar banho, me refrescar de alguma forma. Com frio, vou ter uma resposta ao contrário, me agasalhar e tudo mais, ok? A palavra-chave é resposta, pensa sempre nisso. Embaixo tem, por meio do suor, também vem a outra importância da pele. Por meio do suor, a pele atua na excreção de substâncias do corpo, auxiliando no controle da temperatura corporal. Pode sublinhar também esse pontinho todo. O suor, ele nada mais é do que um regulador de temperatura. Caso a temperatura dentro do nosso corpo esteja muito quente, nós vamos suar mais. Caso a temperatura do nosso corpo esteja muito fria, esteja muito baixa, nós vamos absorver mais calor do ambiente, então nós não vamos suar. Geralmente nós só suamos numa atividade física, que é quando você está muito agitado, o seu coração está batendo muito forte, então quer dizer que, além do seu coração estar batendo muito forte, dentro do seu corpo vai estar uma temperatura muito quente, então ele precisa eliminar a água para poder controlar essa temperatura e você não sobreaquecer. O parágrafozinho de baixo pode sublinhar ele todo também, que fala assim, os pelos e as unhas são estruturas anexas à pele e também conferem proteção a determinadas partes do corpo humano. Então, os pelos e as unhas, nós já vamos ver para que eles servem, eles vão nos proteger também contra as coisas que tentam invadir o nosso corpo, tá bom? Pelo e unha não está ali para ser cortado, para ser customizado de qualquer forma, sei lá, vocês gostam de fazer, não. Eles estão ali para poder fazer exercer uma função para poder ajudar o nosso corpo, tá? Esse slide aqui vai rapidinho, então dá uma pausa e copia. Vamos para o próximo. Camadas da pele. A gente tem que entender que a nossa pele ela tem 3 camadas. A camada da epiderme, da derme e da teia subcutânea. Desculpa, me deu um branco do nada. Então são 3 camadas que nós vamos estudar. Epiderme, derme e teia subcutânea. Cada uma dessa camada tem uma particularidade, tem uma função que vai ajudar a proteger o nosso corpo. Lá em cima está escrito, as camadas da pele. A pele é o maior órgão do corpo humano, cerca de 16% da massa corporal do ser humano sofrido de pele. Aí, número 3 é uma pergunta sobre um cálculozinho. Você fazer 16% do seu peso para saber quanto você tem peso de pele. E a número 4 é pessoal, para
Ele só pergunta se você já feriu alguma parte da sua pele, se teve algum sangramento. Aí embaixo está escrito, a pele é formada por 3 camadas, epiderme, derme e tela subcutânea. Eu já falei. Vamos primeiro então para a epiderme. Vocês têm que entender que a epiderme ela é a camada mais externa e ela é mais exposta do corpo, tá bom? Primeiro parágrafo está aí, pode sublinhar ele todo. A epiderme é a camada mais externa da pele, composta por tecido epitelial, conforme as células se dividem na base dessa camada, as mais velhas são empurradas para cima, em direção à superfície. O que acontece? As células da epiderme elas vão se desenvolvendo e vão se dividindo. Conforme elas vão se dividindo, elas vão empurrando umas às outras para cima, para as mais novas ficarem embaixo e as mais velhas irem para cima. E conforme você vai empurrando essas células para cima, vai ter uma hora que elas vão morrer, porque elas não vão ter mais recursos para poder fazer as suas atividades. E essa camada de célula de cima, que é a camada de células mortas, é a nossa epiderme, tá bom? Segundo parágrafo. Ao se afastar da base, as células morrem. Pode sublinhar até aí. Nelas começa a deposição de uma proteína chamada queratina. Pode continuar sublinhando sobre o que é queratina. Que as deixa mais resistentes ao atrito e impermeáveis, de modo que não absorvem nem perdem água. Então, a queratina ela vai ter um papel muito importante nas nossas células, que é deixar a camada de células mortas, que vai formar a epiderme, protegida e impermeável, tá? Impermeável por quê? Porque não é legal para o nosso corpo perder muito calor, muita água para o ambiente, e não é legal também que o nosso corpo absorva toda a água do ambiente para dentro da gente, senão a gente desidrata no primeiro caso e explode de tanta água no segundo caso. Onde eu parei? Tá. As palmas das mãos e as plantas dos pés são regiões que têm bastante queratina, já que ficam em atrito com superfícies. Então, se você ver a palma da sua mão e a sola do seu pé, você vai perceber que a textura é diferente do restante do seu corpo. Por quê? A palma da mão e a sola do seu pé vai estar em atrito sempre com alguma coisa, vai estar sempre pegando alguma coisa, pisando alguma coisa. Isso vai dar uma resistência a mais para ela, vão ser umas camadas de células mais resistentes, mais fortes. Geralmente mais ásperas do que as outras partes do seu corpo. Por exemplo, a pele da sua barriga já é mais lisinha, a pele da sua mão já é mais grossa, mais áspera. Próximo parágrafo. À medida que as células mortas chegam à superfície, elas descamam, são eliminadas e repostas anteriormente por outras células novas, por meio da renovação celular. Então, a nossa epiderme ela tem a renovação celular. Por mais que ela seja composta por células mortas, as células mortas não podem ficar o tempo todo ali. Então, a partir do momento que elas já não são mais usuais, elas são repostas de acordo com a renovação celular. E o último parágrafo, pode sublinhar ele todo, que diz que a coloração da pele dos pelos se deve às células encontradas na epiderme, chamadas de melanócitos, responsáveis pela produção do pigmento chamado melanina. Então, as células da nossa pele têm essa propriedade de, no caso, os melanócitos têm essa propriedade de produzir a melanina, que vai fazer com que a nossa pele tenha uma coloração mais escura, caso tenha maior produção de melanina, e mais clara, caso tenha menor produção de melanina. Mas a gente vai falar melhor mais lá para frente. Aí vem aí embaixo as células de Langerhans, podem ler sozinhos, tá? O que são as células de Langerhans, mas eu botei um resumo aqui no slide, que são para auxiliar a defesa do corpo. Passando para a página 206, vem a derme. A derme é uma camada intermediária entre a epiderme e a tela subcutânea, composta por tecido conjuntivo, e nela se localizam vasos sanguíneos e nervos relacionados ao sentido do tato e alguns músculos, pode sublinhar isso, tá? A derme também contém fibras elásticas e uma proteína chamada colágeno, responsável pela elasticidade e resistência da pele, e também por sustentar a camada superior da pele. Vocês já devem ter ouvido em algum lugar que remédios têm colágeno ou remédios têm queratina, por isso, por aquilo e tudo mais. Uma dicasinha que eu dou para vocês. Se por algum motivo vocês verem que aquele remédio, aquela coisa que vocês estão tomando tem queratina, é porque essa queratina, quando entrar no seu corpo, ela vai atuar diretamente na produção de pelos, unhas. Então, seus pelos vão crescer mais e suas unhas também. Pelos, isso de todo o corpo, tá? Da cabeça, no caso dos homens, barba, braços e por aí vai, pelos de todo o corpo.
E com respeito ao colágeno, que dá elasticidade, que as pessoas ficam com aspecto rejuvenescido. Então, as pessoas geralmente costumam comprar muito isso, principalmente as de idade, com produtos à base de colágeno ou com fórmulas de colágeno, por aí vai. E agora você já sabe onde é que esses produtos vão atuar. No caso do colágeno, vai atuar diretamente na derme, no caso da queratina, vai atuar diretamente na epiderme. Continuando lendo. Nessa camada encontramos as estruturas anexas da pele, que são a unha, os pelos e as glândulas. Tá? São 3 estruturas anexas da pele que são de extrema importância para a gente. Parágrafo de baixo. Na derme existem receptores nervosos responsáveis pela percepção de diferentes sensações do corpo humano. Esses receptores estão aí dispostos, tá? Mas eu não quero que vocês gravem o que cada um faz, gravem o nome deles. Vocês só precisam saber que existe um corpúsculo de Ruffini, que é responsável pela percepção da temperatura e pressão. Existe um disco de Merkel, que é responsável pela percepção do tato e da pressão. O corpúsculo de Meissner, que é responsável pelas sensações táteis. E um corpúsculo de Pacini, que é responsável por transformações nervosas e sensíveis na pele. Tá? Você só precisa entender que existem estruturas ali que vão realizar papéis diferentes para a nossa percepção, ok? Só isso que eu quero que vocês percebam. Não quero que vocês gravem o que é cada um deles, só precisa entender que eles existem e que eles vão desempenhar certos papéis. E por último, nós temos a tela subcutânea. A tela subcutânea é formada por tecido conjuntivo sanguíneo e tecido conjuntivo adiposo. Tecido conjuntivo adiposo é gordura e sanguíneo de sangue. Seu papel é isolar o corpo das condições extremas do ambiente e fixar a pele dos órgãos e outros tecidos localizados próximo a ela, além de dar sustentação às camadas superiores, no caso a derme e a epiderme. Aí tem uma fotinho para você entender como é que é isso, caso você não esteja acompanhando direito. A epiderme é a camada mais superficial, que está aí composta por essas células mortas, tá bom? Na base da epiderme são as células novas, e em cima, onde tem uma camada mais grossa, são as células mortas. Depois vem a derme, que é a camada maiorzinha, mas se você perceber na derme, já começam os vasos sanguíneos, tanto veias quanto artérias, as veias em azul, as artérias em vermelho, tá? Tem o pelo também nascendo na derme, saindo para a epiderme. Tem as estruturas de percepção, se você conseguir ver aí, que são essas bolinhas. E tem essa estrutura parecendo um vermezinho, que é uma glândula que a gente vai estudar já já. E por fim tem a tela subcutânea, que é a parte de baixo, que é onde tem a maior parte dos vasos sanguíneos e é onde entra o interior do seu corpo, ok? Mas sobre a tela subcutânea, só isso, só já tá bom, já está de bom tamanho para se saber. Página 207 agora, as estruturas e os anexos da pele, as estruturas que fazem parte dos anexos da pele, que são eles, as unhas, os pelos e as glândulas, que são os que a gente vai estudar agora. Existem muitas estruturas na pele, como as unhas, os pelos e algumas glândulas, acabei de falar. Número 5. Em que parte do corpo essas estruturas anexas são encontradas? Aí você tem que responder que depende de qual estrutura a gente está falando. Caso estejamos falando das unhas, vocês têm que botar que elas são encontradas na extremidade dos dedos. Caso falássemos dos pelos, eles estão distribuídos por todo o corpo, mas tem algumas regiões que têm uma distribuição maior, uma concentração de pelos. No caso da cabeça, axila, virilha e no rosto dos homens, que no caso é a barba. Cada local desse pelo tem uma função diferente, vamos estudar qual é a função de cada um deles. E por último, as glândulas, elas são espalhadas por todo o corpo humano, concentradas em localidades de acordo com a sua função, tá bom? Primeiro deles, então, a unha. O que é a unha? Para que serve? Não, primeiro, a pergunta que está aí. Observe suas unhas. Qual a importância delas para o seu corpo? Você sabe para que serve a sua unha? A sua unha não serve para você cortar, se você for menino, para você roer, para você tirar, deixá-la tanto sabugo, para você, menina, pintar, passar esmalte, parará, periri. Não. A sua unha, ela serve para a sua proteção, tá? Ela protege o seu dedo, porque você usa muito o seu dedo, então você precisa da unha para trazer uma proteção. A unha é como se fosse um casco para proteger o seu dedo. E a unha também tem uma função muito importante porque elas são garras. Nós não temos unha para pintar e para roer, nós temos unha para caçar.
as nossas unhas, elas servem para poder caçar, capturar o alimento, rasgar a carne e se alimentar. No caso da Cardi B, não sei se vocês já viram esse vídeo, que ela come uma fruta, uma manga, eu acho, ela descasca com a própria unha. E eu achei aquilo genial, porque isso é a real função da unha. Para isso é que serve a sua unha realmente. Se vocês não viram, pesquisa só Cardi B descascando manga com a unha. É muito engraçado. Continuando lendo agora. As unhas são estruturas formadas por células epiteliais que contêm uma proteína que lhes confere dureza, a queratina, pode sublinhar até aí. Elas são encontradas nas extremidades dos dedos, protegendo-os contra lesões. Então, se a minha unha é uma garra e eu preciso dela para dilacerar o alimento, eu preciso que ela seja dura. Então, o que deixa ela dura, o que dá essa resistência a ela é a proteína chamada queratina. Só que nas unhas tem uma proteína de muita abundância. Tem muito mais queratina na nossa unha. Então, ela fica extremamente dura e serve para isso, justamente para se alimentar e rasgar a carne. Aí tem a estrutura da unha, vocês não precisam se ater muito a ela. Dá para ver que é um dedo, tem o corpo da unha, a raiz da unha, e embaixo da unha tem tecido epitelial, a derme e a tela subcutânea. Dentro da tela subcutânea tem o osso, tá bom? Envolto no osso tem o músculo e por aí vai. Embaixo tem estruturas anexas de outros animais, que são para que servem as garras nos animais. Vocês podem ler sozinho, que algum desses que eu mando para vocês lerem sozinho vai cair na prova. Eu só ainda não sei exatamente qual, mas é a surpresa aqui para vocês de qual vai cair. Mas nada muito difícil também. Vamos passar para os pelos agora. Página 208, está lá em cima escrito. Os pelos são estruturas anexas distribuídas de maneira desigual por quase todo o corpo, concentrando-se em algumas regiões mais do que outras. Eles estão ausentes em áreas que formam maior atrito, como as palmas das mãos, as plantas do pé e as mucosas, como os lábios. O que acontece? Para um pelo nascer, ele não pode ter muito atrito, porque se tiver atrito, vai romper o pelo, vai cortar o pelo e não vai nascer, ele vai parar de nascer alguma hora, tá bom? Outra importante observação, se vocês olharem para o braço de vocês vão ver que na parte do dorso do braço de vocês tem pelo. No caso, a parte do dorso é a parte de cima do braço de vocês. Se vocês olharem na parte de dentro do braço de vocês, que é onde se tira a sangue, vocês vão ver que não tem pelo numa linha. E nessa linha que não tem pelo é onde passa a nossa veia. E por isso, por passar a veia, por ter um fluxo de sangue muito grande, é uma área muito quente. E por ser uma área muito quente, não vai ter pelos também. Vocês não botou aqui, mas eu estou dando curiosidade para vocês. Curiosidade de professor de ciências. Por que não tem pelo em certas partes dos seus braços? Por quê? Por causa do ciclo sanguíneo, da circulação sanguínea. Bom? Número 7. Qual a função dos pelos? Para que servem os pelos? Aí você tem que botar que depende de onde ele está. Mas a função geral dos pelos é proteção contra o ambiente, tá? Proteção para o corpo de acordo com de onde ele está. Aí faz a sua resposta em bonitinho. Embaixo vem escrito: a principal importância dos pelos está relacionada à proteção, pode sublinhar até aí. Dependendo da sua localidade, eles assumem formas variadas e atuam para a proteção de diferentes maneiras. Os pelos do corpo humano auxiliam na percepção de objetos que possam entrar no corpo com a pele ou que estejam perto a ela. Também ajudam a manter a temperatura do corpo, criando camadas entre a pele e o ambiente. Essa é a função dos pelos. Pode sublinhar assim no parágrafo ali também. Aqui no livro de vocês, ele só fala dos pelos do nariz, dos cabelos, dos cílios e dos supercílios. Mas vocês têm, todos nós temos, pelos nos braços, nas mãos, nas pernas, os pelos pubianos. Todos esses pelos são de extrema importância para proteção do nosso corpo. E cada uma dessas regiões tem uma função diferente para os pelos, tá bom? Só que aqui ele só falou de 3, então eu só vou meter esses 3, porque senão vai ficar muita coisa também para vocês estudarem. E eu acredito que os outros pelos, principalmente os pubianos, eles vão vir quando a gente estudar sobre sexualidade e sobre órgãos genitais. Então isso é mais lá para frente. Vamos lá então. Primeiro então, os pelos do nariz. Vem escrito aí, pode sublinhar tudo, tá? Os pelos do nariz, os cabelos e os cílios. Eles são de extrema importância. Aqui no slide só botei o resumão. Os pelos do nariz, eles auxiliam a proteger o sistema respiratório da entrada de partículas e micro-organismos que possam lhe causar danos. Isso a gente já estudou no sistema respiratório, espero que vocês lembrem.
Os pelos eles vão ajudar a filtrar os micro-organismos e é neles que vão, de tanto eles filtrarem, eles vão formar o que nós chamamos de meleca. A gente já estudou. Os cabelos agora, que é a função nova que talvez vocês não saibam. Para que serve o cabelo da nossa cabeça? Os cabelos eles protegem a cabeça da exposição direta dos raios solares, tá bom? Então, os cabelos eles não estão ali para você cortar, para você fazer uma chiquinha, para você pintar, fazer luzes, o que for. Não. O cabelo ele vai ser para proteger você do sol. Duas situações agora. Caso o meu cabelo seja mais crespo, quer dizer que eu vou estar mais protegido em relação ao sol. Caso o meu cabelo seja mais liso, quer dizer que eu vou estar menos protegido do sol. Embaixo vem cílios e supercílios. Protegem os olhos da entrada de partículas presentes no ar, da intensa claridade e de materiais que possam escorrer da testa, como o suor. Então, cílios e supercílios eles têm grandes proteções para os olhos, principalmente a entrada de partículas, a claridade, tá? Porque a gente só enxerga por causa dos cílios, porque os cílios filtram a nossa claridade também. E caso o suor escorra pela testa, ele não vai cair nos nossos olhos. Embaixo agora. Deixa eu passar aqui. Embaixo vem a ausência de pelos, é conhecida como calvície e afeta principalmente os homens com predisposição genética à perda de cabelos. Pode sublinhar até aí. Esse problema está relacionado ao hormônio masculino de testosterona que começa a ser produzido na adolescência. Esse hormônio sofre transformação e age sobre os pelos, resultando na redução de cabelos durante a vida. Eles se tornam menores e mais finos e podem desaparecer em algumas regiões. Então, a calvície é uma doença que está relacionada à ausência de pelos e a partir de um tempo, alguns homens que tenham essa doença vão parar de produzir pelos ou vão produzir em menos quantidade, tá bom? Isso está relacionado ao hormônio testosterona, que só existe nos homens, não só existe nos homens, mas tem a maior produção nos homens do que nas mulheres. Não é possível mulheres terem calvície, tá bom? Mulheres podem ter outras doenças relacionadas à perda de cabelo, mas a calvície é só para os homens, só homens podem ser calvos. Depois, na 209, tem a presença de pelos nos demais mamíferos. Eu destaquei aqui no slide que tem as vibríceas. Vocês vão ler essa parte aí, vão achar as vibríceas e vão sublinhar as características de uma vibrícea, que é uma estrutura de pelos para os mamíferos. E vão ler também no outro parágrafo como que os pelos eles disfarçam os animais e causam neles a camuflagem, tá bom? 210 agora. Dá a pausa no vídeo e lê. 210. Agora vamos estudar a estrutura do pelo. Como que a divisão dos pelos é feita? Está escrito lá em cima. Os pelos são estruturas alongadas formadas por haste e raiz. A haste é a porção superior do pelo, formada por células mortas e ricas em queratina. Pode sublinhar essa parte. Então, o pelo ele também vai ser rico em queratina. Por isso que se você usar um produto com queratina, base de queratina, os seus pelos eles vão crescer mais, vão ser mais fortes, vão ter brilho maior e por aí vai. A raiz é a porção inferior do pelo, situada na derme. Essa porção do pelo é formada por células com queratina que se multiplicam e, com o passar do tempo, morrem formando a haste. Pode subir essa parte também. Então, a raiz, ela não é a parte lá de baixo, não. Olha aí para o desenho de vocês, que é a letra B. A letra B está aí enorme, tá? A parte de baixo é só o bulbo. A letra B, que é a raiz, que é essa parte toda de dentro da pele. Então, a raiz ela vai produzir a divisão celular, vai aumentar a divisão celular para que as células cresçam e as células mortas subam, o mesmo esquema da epiderme. As células mortas vão subir e vão alongar os pelos. E por último, o bulbo, que é a letra C. Pode falar direto para a letra C, porque as outras duas a gente já entendeu o que é. Ou pelo menos já deveria ter entendido. Se não entendeu, dá a pausa aí e lê a letra B. O bulbo é a região alongada na base dos pelos, cujos vasos sanguíneos, pode ler agora, daí para o final, cujos vasos sanguíneos fornecem nutrientes e gás de oxigênio para as células do pelo. No bulbo ocorrem as divisões das células que formarão o pelo. Então, o bulbo ele vai receber o gás, oxigênio e os nutrientes que correm no sangue para poder aumentar a divisão celular e fazer o pelo crescer também. Bom? Embaixo vem o que seria um arrepio, para vocês entenderem, podem ler sozinhos também. E passamos para a parte final da nossa aula, que são as glândulas. Já está acabando, juro para vocês, mas esse é só o primeiro vídeo, vai ter o segundo também.
As glândulas. O que é uma glândula? Lá em cima está escrito. O corpo humano apresenta estruturas chamadas glândulas, que secretam substâncias. Na pele podemos encontrar as chamadas glândulas exócrinas, que secretam substâncias para fora do organismo. Então, a nossa pele vai... Ih, eu passei demais. Não, passei não, tá certo aqui, 3 glândulas. A nossa pele ela vai ter glândulas dispostas por todo o nosso corpo. E essas glândulas elas vão ser responsáveis por secretar uma substância e essa substância vai surtir algum efeito no corpo. Exemplo, a primeira glândula que está ali, a glândula ceruminosa, ela vai se localizar na orelha, tá? Na orelha externa, para ser mais exato, e vai secretar o cerume, pode sublinhar que está aí. Secreta o cerume ou a cera, e junto com os pelos da orelha forma uma barreira contra a entrada dos corpos estranhos. Então, a glândula cerumosa vai produzir a cera, que vai fazer uma barreira contra os agentes invasores. Tá vendo? A glândula vai sempre secretar alguma coisa que vai surtir um efeito no nosso corpo. Segunda a glândula sebácea. Produz uma substância oleosa chamada de sebo, que impede o ressecamento do pelo e da pele, mantendo-a macia e atua numa barreira contra a entrada de micro-organismos invasores. Pode olhar isso tudo. Então, a sebácea vai produzir o pelo. Sabe quando você vai produzir o pelo? Vai produzir o sebo. Sabe quando você para e pensa assim, nossa, minha testa está tão oleosa, nossa, meu cabelo está tão oleoso? É justamente a glândula sebácea que está fazendo isso, tá? É a sua produção de sebo. E a glândula sudorífera, que é a penúltima, ela produz o suor importante na regulação da temperatura e na eliminação de algumas impurezas. Pode sublinhar até aí. O suor ele vai ser responsável por regular a nossa temperatura corporal. Como eu já expliquei lá no início como é que funciona a regulação da temperatura pelo suor. Tá? E por último, nós temos as glândulas mamárias. Está escrito no livro de vocês. Outro tipo de glândula presente nas fêmeas dos mamíferos são as glândulas mamárias, pode sublinhar. Elas se localizam na pele na região peitoral e são responsáveis pela produção de leite materno, presente na nutrição dos mamíferos em pelo menos alguma fase da vida. Então, as glândulas mamárias vão produzir o leite, que vão servir de alimento nos primeiros 6 meses de vida para todo bebê mamífero, salvo algumas exceções, tá bom? Homens possuem glândulas mamárias? Sim, possuem, porém não são desenvolvidas e não desempenham o mesmo papel que uma glândula mamária presente nas fêmeas, que no caso são as mulheres. Aqui estamos falando sobre o ser humano, tá bom? Mas existem distúrbios também que podem produzir leites em homens. E por último, botei aqui uma observação, que é a acne ou espinha. Que a acne ou a espinha é uma produção em excesso das glândulas sebáceas, que estão localizadas em todo o nosso corpo. No caso, seria específico do rosto e tronco, que é onde nós mais temos espinha. Mas espinha pode aparecer em toda parte do seu corpo, pode aparecer no seu pé, pode aparecer na sua mão, só que aí são lugares que não vão ter tanto por causa dos atritos e outros fatores, ok? Mas é normal ter espinha em toda parte do corpo, principalmente na fase da adolescência, que é onde os hormônios estão mais à flor da pele. Vocês vão pegar essa parte da acne, vão ler também e vão marcar o que vocês acharem importante, porque pode ser que caia alguma questão dessa surpresa na hora do nosso testezinho. Então, fico por aqui, porque essa foi a primeira parte. Vou fazer a segunda parte agora, a gente se vê já.